Bom dia mais uma vez para todos que acompanham esse Physics Fight pela TV Web. Vamos então à terceira rodada do PF número 1. Nesta rodada, o relator será a equipe Dominus Naturae, o oponente a equipe a equipe Highway to Physics, o avaliador a equipe PV-NRT e o observador sim a equipe Quantum. Nesta rodada, não poderão ser desafiados o problema de número 11, apresentado na rodada número 1, e o problema de número 10, apresentado na rodada de número 2. Convido então o capitão da equipe Highway to Physics para que desafie a equipe Dominus Naturae. Eu gostaria de desafiar o problema do freios magnéticos. Aceitamos. Ok. Aceito então o problema de número 16. Vocês têm 3 minutos para preparar a apresentação. Ok, vamos então à apresentação do problema 16, freios magnéticos. Quando um ímã forte cai em um tubo de metal não ferromagnético, ele experimenta uma força dissipativa. Investigue o fenômeno. Para a apresentação deste problema, a equipe relatora tem agora 10 minutos. Ok, obrigado. Meu nome é Matheus, eu vou apresentar o problema 16 dos freios magnéticos. O problema consiste em um ímã forte, ele ser posto, solto, em um tubo de um material não ferromagnético. Aí, durante o processo de queda, ele sofre uma força dissipativa de origem magnética. O fenômeno pode se relacionar principalmente com a cinemática, com relação à medida das velocidades, da altura e do tempo em que ele passa no tubo. E ao eletromagnetismo, que é o grande gerador dessas forças dissipativas. Alguns parâmetros experimentais que afetam o problema seriam a altura de queda do ímã, ou seja, a velocidade que ele adquire quando ele entra no tubo, as características espaciais do tubo, seu comprimento, seu diâmetro e a sua composição, e o grau de magnetização do ímã, que geralmente, de fábrica, o ímã geralmente contém essas informações. Fundamentos teóricos. Primeiro é necessário uma introdução aos materiais magnéticos. Os materiais magnéticos podem ser divididos em duas grandes classes: os materiais ferromagnéticos e os não ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos, quando eles sofrem, eles estão dentro de uma área de ação de um campo magnético, ocorrem vários efeitos na sua estrutura, o que faz com que eles gerem um próprio campo magnético. E após ele ser retirado da área de ação do campo externo, ele permanece com o seu próprio campo, ou seja, ele se torna um ímã. E os materiais não ferromagnéticos, ao entrarem na área de ação de um campo, eles podem ser classificados de duas maneiras: diamagnéticos e paramagnéticos. Os diamagnéticos, sobre a ação de um campo, os spins deles se alinham em sentido contrário. Ok. Os spins dos elétrons dos materiais diamagnéticos, eles se alinham em sentido contrário ao campo, tendendo a anulá-lo. Isso pode ser considerado uma resposta fraca ao magnetismo. Enquanto os materiais paramagnéticos, os spins de seus elétrons se alinham com o campo, tendendo a aumentá-lo. Entretanto, não é tão forte quanto o ferromagnetismo, e ao ser retirado da área de efeito do campo magnético, os materiais paramagnéticos ainda apresentam uma pequena magnetização, mas que não chega à magnetização sofrida pelos ferromagnéticos. Com relação às forças que regem o problema,
nós temos uma das 4 leis de Maxwell, uma das 4 equações de Maxwell é a lei de Faraday, que diz que o rotacional de E é menos del B del T, ou seja, um campo magnético variando no tempo gera um campo elétrico diferente do campo eletrostático, porque ele possui rotacional não nulo. Em sua forma integral, ela pode ser escrita como a força eletromotriz é menos a variação do fluxo magnético com o tempo, ou seja, menos a variação temporal da integral de área de B escala de A, do campo magnético. E pode chegar à expressão de que a potência dissipada pelas forças magnéticas é dada pela expressão RI², onde R seria a resistência do material e I seria a corrente que circularia por ele. Ou seja, se nós integrarmos essa expressão no tempo, teremos a variação de energia total do sistema, que consiste na sua variação de energia cinética e da variação de energia potencial gravitacional, que eu chamo de U ali. Com relação um parâmetro muito importante para a análise do problema são as correntes de Foucault, ou são as correntes induzidas por um campo magnético variante. E essas correntes elas são muito importantes, têm muitas aplicações em aparelhos eletrodomésticos, frenagem de trens é muito importante. E essas correntes elas são induzidas por um campo eletromagnético e elas têm alguns efeitos. Por exemplo, se o campo, quando o campo induz essa corrente, ela tende a seguir um sentido para anular esse campo. Quando você aumenta o campo, ela aumenta sua intensidade tentando anular novamente o campo. Mas se você diminui o campo, ela muda seu sentido, tendendo a voltar ao campo original. E aqui, no final das contas, o material, a gente não pode usar o campo magnético B. A gente deveria usar o campo magnético H, que leva em conta a magnetização do material. E nós podemos chegar a uma equação onde o laplaciano de H seria a condutividade elétrica do material vezes a variação temporal do campo magnético, que pode ser dito em função da magnetização e do campo H. Mas se nós não levarmos em conta a magnetização, que nesse caso é pequena por não ser um material ferromagnético, nós voltaremos às expressões utilizando o campo B, que alguns chamam de vetor-indução magnética. Aqui nós faremos uma análise sobre o campo do ímã. Nós utilizamos um ímã cilíndrico e nós resolvemos considerá-lo uma superposição de espiras, semelhante a uma solenoide finita. Por isso nós fizemos ali o campo de uma solenoide finita em função do campo da solenoide infinita, μ0NI, e em função dos parâmetros que seriam o comprimento do tubo e seu raio. E esse campo varia conforme a distância do centro do tubo. Mas, substituindo os valores, nós encontramos o B máximo, o B no centro, e o B nas extremidades do tubo. Agora, a gente vai fazer uma pequena aproximação. Nós vamos considerar um intervalo maior do centro até ele sair do tubo, esse distancial é uma distância duas vezes R. Ou seja, o fluxo magnético tende a zero, e aí nós chegamos a uma expressão para a força eletromotriz, em função de uma velocidade que o ímã teria. E aqui nós utilizamos da expressão que eu mostrei antes, e faremos um somatório de resistência das espiras para achar a potência total desenvolvida pelas forças magnéticas. E aqui nós igualaremos essa potência à potência da força gravitacional e acharemos a velocidade terminal do ímã. Aqui a análise experimental. Nós utilizamos um tubo de material não ferromagnético, um paquímetro, fita métrica, cronômetro e o ímã. Soltamos o ímã a partir de uma altura H em relação ao cilindro. Analisamos a queda do ímã através do cronômetro, da fita métrica. Medimos o comprimento, o diâmetro do tubo a partir do paquímetro e o comprimento dele a partir da fita métrica. Aqui tem um vídeo. Está invertido, mas... E aqui nós temos nós fizemos uma tabela maior, mas
não valia muito a pena colocar vários valores no gráfico. Então, pegamos alguns dos valores principais, onde nós medimos a velocidade e, com a nossa análise teórica, medimos e com a variação da energia cinética e potencial, facilmente, trivialmente pode-se medir, nós achamos a potência dissipada por essa energia. Corrobora com a teoria que, quanto maior a altura de soltura do ímã, maior vai ser a velocidade que ele vai ter. Aqui nós fizemos alguma análise gráfica pontuando apenas os pontos principais. E aqui segue que quanto mais pontos, haveria uma tendência a linearizar a função em algum determinado ponto, mas aqui teria uma curvatura. Não seria linear, poderia ser linear no começo, e depois não. E aqui um gráfico da potência por altura, medida a partir daquelas 3 velocidades principais. E com isso a gente conclui que o que rege o problema principalmente são as correntes de Foucault, ou seja, as correntes induzidas pelo campo magnético variante, responsáveis por essa força dissipativa, e a lei de Faraday-Lenz, que é a que principalmente explica o surgimento dessas correntes e como elas vão fazer uma força contrária ao sentido do movimento. Obrigado, então, à equipe relatora pela sua apresentação. Temos agora 2 minutos de questionamento por parte da equipe Highway to Physics. Começando a partir de agora. Por que você não variou outros tipos de parâmetros, além da altura da soltura do ímã? Nós tentamos utilizar de outros cilindros de vários materiais, utilizamos alumínio, utilizamos estanho, mas as respostas, ou não haveria muita variação no tempo de queda, ou seja, a resposta seria um diamagnetismo muito fraco e não daria para levar em conta com os nossos cálculos, e quando utilizamos o estanho, não teve uma grande variação com relação ao tubo de cobre que utilizamos. Então, certo. Pensamos que não deveria ser colocado, mas... Enquanto ao tipo de ímã, em vez de usar só ímã de neodímio, como pode ser visto, usar ímãs de estanho, eu acho, outros ímãs de outras grades de magnetização. Entendi. Mas para um formato de encaixe no cilindro, o ideal seria um ímã cilíndrico, certo? Não o formato. Outro material? Não, material não. A força do ímã, o B infinito ali que você colocou. Entendi. Mas, no final das contas, nós chegamos a uma expressão em função do campo do ímã. Ou seja, se nós variássemos a variação na velocidade, nós poderíamos achar com esse novo campo do novo ímã que nós utilizaríamos. E por que você não fez a análise experimental desse tópico? Porque, com a análise teórica, nós já generalizamos o suficiente para diversas magnetizações. Certo. Por que você não calculou a força? Porque a força é muito complicada, pois ela varia com a altura, com a velocidade, e ela depende muito de como o ímã está caindo. Nós também desconsideramos a resistência do ar, que seria uma queda pequena, não valeria a pena. E também não consideramos que haveria algum deslocamento de vento dentro do tubo que poderia atrapalhar alguma corrente de vento. Ok. Obrigado. Tempo esgotado. Vamos agora a 3 minutos de preparação da equipe oponente.
Ok. Vamos então à apresentação da equipe oponente. Vocês têm 3 minutos. Bom dia, eu sou Felipe Riel, vou fazer a oponência do problema dos freios magnéticos. Pontos positivos. Ele definiu bem o material utilizado nos experimentos. Ele teve um bom equacionamento, também houve um bom equacionamento do problema para atingir os pontos que são solicitados. Ele fez uma aproximação do ímã para uma bobina solenoide para facilitar o cálculo da indução B ao longo de um eixo. Pontos negativos. Ele não variou o ímã, como foi dito. Ele fez poucos experimentos bem limitados. Ele não analisou parâmetros relevantes, como a altura, espessura do tubo, a altura do ímã, raio do ímã, ou raio do... espessura do aparelho do tubo, raio do tubo, etc. E ele não falou sobre o erro do gráfico dele. Pontos a serem discutidos no FIGHT. Gostaria de discutir também sobre a variação dos parâmetros na experiência e de resultados das experiências, analisar esses resultados. Obrigado. Ok, obrigado, equipe oponente. Passamos então a 6 minutos de discussão entre as duas equipes. Eu queria saber primeiro sobre a influência da resistividade do metal. Certo? Vou mostrar na equação. Aqui, no cálculo da potência, eu fiz a consideração de considerar essa força eu considerei essa força eletromotriz constante saindo do somatório. Aí eu faço o somatório de 1 sobre a resistência. Só que a resistência é dada por essa fórmula, que inclui a resistividade do material, a espessura, o comprimento e a altura da espira. E aí, como cada uma dessas coisas é constante para cada definição de espira, que pode variar no problema. Por isso que eu não defini aqui a espira, porque quanto maior o número de espiras, maior seria a aproximação. E aqui teremos o somatório, e as fórmulas todas dependem da resistividade do material, ou seja, quanto maior a resistividade, menor a potência dissipada, quanto maior a resistividade, maior a velocidade terminal. Quem seria esse ΔZ? ΔZ é a variação de altura entre o centro da espira e onde eu considerei a força eletromotriz final, que seria 2 vezes o raio do cilindro abaixo do fim do cilindro, onde é possível desprezar o fluxo magnético. Certo. Você tem alguma noção da ordem de grandeza dessa fé induzida? Você pode voltar. Bom, aqui a ordem de grandeza vai depender da resistividade. Desculpa. Aqui só depende de parâmetros macroscópicos, como o raio do cilindro, o comprimento dele, a velocidade terminal e a variação de altura, ou seja, ela não seria muito pequena nem seria muito grande, seria num parâmetro, numa ordem de grandeza entre 10 a menos 1 e 10 a primeira ou 10 a segunda, mas não passando disso. Certo. Você pode voltar lá para aquela imagem. A primeira imagem lá antes. Por que o sentido da corrente ali ele é nesse sentido e nessa é nesse? Porque aqui o campo, a influência do campo está diminuindo. Tipo, foi máxima quando ele passou por esse ponto, mas após ele passar por esse ponto, o campo magnético está diminuindo com relação a essa corrente. E como eu havia falado, o sentido dela é contrário. E nessa aqui, o ímã está se aproximando, ou seja, a variação é diferente, gerando um sentido oposto ao da corrente de cima. Certo. Dos resultados da experiência, como você avaliaria fisicamente a influência do raio do tubo?
Quanto maior o raio do tubo... Aqui. Quanto maior o raio do tubo... pode repetir a influência do... A influência do raio do tubo, mas sem ser pela equação. Fisicamente, qual seria a influência do raio do tubo? Por quê? Certo. Quanto maior o raio do tubo, se não variássemos o raio do ímã, o ímã estaria mais distante das paredes, ou seja, o campo seria menor, com relação a isso, o fluxo do campo seria menor e a potência seria menor. Tudo diminuiria conforme aumentasse o raio do tubo. E com o raio tendendo ao infinito, não haveria nenhuma variação na velocidade do ímã, ele cairia como um movimento uniformemente variado aproximadamente. E se no caso a resistividade do tubo fosse nula, um supercondutor? Como se se a resistividade fosse nula, essa equação teria um problema, teria um fator de zero no denominador. Mas, ou seja, essa análise não valeria. Entretanto, se fosse um supercondutor, aqui a condutividade térmica, o campo. Já é um campo muito forte e o que dificultaria a medição das velocidades e a análise do problema. Só analisando experimentalmente, sem medidas, se eu jogasse um ímã por dentro de um tubo supercondutor, o que aconteceria? Eu acredito que ou o ímã sofreria uma forte força magnética, mas eu acredito que não é um sistema muito caótico, não obedece um comportamento linear e eu acho que não influencia na resolução do problema falar sobre supercondutores. Certo. Obrigado. Obrigado. Ok, encerrada então a discussão, passamos agora às considerações por parte da equipe oponente. Você tem 1 minuto para suas considerações. A apresentação do relator foi uma apresentação muito boa, foi bem explicativa para o problema e, em geral, foi boa. Essas considerações. Obrigado. Ok, obrigado à equipe oponente. A equipe avaliadora agora entra no fight com 3 minutos de questionamento para as duas equipes. Eu gostaria de questionar a equipe relatora a respeito dos seus experimentos. Por que vocês não variaram os outros parâmetros mais relevantes, como o raio do cilindro? Entendi. Porque o ímã que nós utilizamos, ele não tinha uma magnetização muito forte, ou seja, a faixa do raio do cilindro em que haveria uma variação plausível na velocidade do magneto não afetaria a medição do problema. Entretanto, seria relevante sim com relação a... Mas essas faixas não poderiam ser muito grandes. Nesse caso, então, por que não variou o ímã de forma que obtesse um ímã mais forte que você pudesse variar, então, o raio do cilindro? Deixa eu voltar. Quando eu falei de materiais paramagnéticos, que foi um dos materiais que nós utilizamos em um dos nossos tubos, ele tem sim uma magnetização. E se nós utilizássemos um ímã muito forte, com um campo magnético muito forte, essa magnetização poderia ser permanente com relação à variação temporal entre os nossos experimentos. Ou seja, nós realizaríamos um experimento, mas quando ao realizarmos outro, ainda haveria uma magnetização remanescente do último experimento, que poderia atrapalhar o processo de medição de velocidades e não seria uma medição linear, ou seja, a gente não poderia realmente efetivar uma relação entre isso. Quanto ao seu gráfico experimental, foi observado que foi posto 3 pontos e você os ligou. Por que você os ligou? Você teria os outros pontos entre os 3, de forma a que formasse uma reta mesmo? Não. Eu fiz a medição das alturas de 0 até 1 centímetro, de 0 centímetro até 1 centímetro. Sim. Aí eu peguei 2 intervalos. Nesses intervalos, eu fiz as medições e utilizei o método dos mínimos quadrados para achar 2 retas que se ajustassem em relação ao problema. Ou seja,
Essa reta é uma reta de ajustes mínimos quadrados e aqueles pontos não são realmente os pontos experimentais. São os pontos previstos pela reta dos mínimos quadrados que a gente usou durante o problema. E quanto Eu dividi ele em duas partes, porque na primeira parte, ou seja, até a altura de 0,5 centímetros, o experimento ele ainda não apresenta grande variação. Por isso que eu separei em duas partes, enquanto no segundo a variação é maior. Agora eu gostaria de questionar a equipe oponente quanto aos fatores, que outros parâmetros mais relevantes aí poderia variar? Brevemente, 2 palavras. Raio do ímã, a altura do ímã, espessura, raio do tubo. Ok. Obrigado, então, às equipes. Vamos agora à preparação da equipe avaliadora. Vocês têm 2 minutos. Ok, equipe avaliadora PV-NRT, vocês têm 3 minutos para fazer a sua apresentação. Primeiramente, os pontos positivos e negativos do relator. Os pontos positivos, ele fez bom uso das equações teóricas, usaram mídias para mostrar melhor os esquemas teóricos, tornando a explicação mais didática. E o método de explicação foi bastante detalhado, de forma que melhorou o nosso entendimento do problema. Os pontos negativos, não especificou as variáveis, no uso das equações teóricas ficou confuso de entender, porque não especificou dentro das equações teóricas. A apresentação foi pouco dinâmica, ou seja, houve muito texto e faltou esquemas que melhorassem a didática. Apresentou uma análise superficial do problema, no ponto que não avaliou experimentalmente, principalmente, outros parâmetros. E, quanto à análise experimental, ele definiu uma reta com apenas 3 pontos. Não mostrou as variações nos parâmetros experimentais e dependeu bastante dos slides, se prendendo a eles. Quanto à equipe oponente, nós temos que eles tiveram questionamentos muito relevantes e as respostas bastante concisas à pergunta. Quanto aos pontos negativos, eles não questionaram os dados experimentais, que é algo bastante grave, e limitou-se mais à parte matemática do problema. Então, quanto à visão geral da discussão, pode-se notar que a discussão ela foi um pouco mais estática.
uma vez que ela se prendeu apenas à primeira parte do problema, fugindo um pouco da visão geral que deveria ter o debate. Também foi observado quantas perguntas feitas à equipe relatora. A equipe relatora ela fugiu um pouco das perguntas e gastou tempo não sendo objetivo, prejudicando o round. Certo, obrigado. Obrigado. Ok, obrigado então, equipe avaliadora. Temos agora 2 minutos para as considerações finais do time relator. Eu gostaria de agradecer a equipe oponente e a equipe relatora. Eu entendo os pontos que eles focaram. Realmente, o gráfico deveria ter colocado os pontos experimentais. Entretanto, eu utilizei do método dos mínimos quadrados, pois meu objetivo era dividir o gráfico em 2 áreas, onde claramente havia uma variação. Tipo, até a altura de 0,5 centímetros, havia pouca variação na velocidade do ímã, enquanto na segunda parte da medida havia uma grande variação, porque devido à instabilidade do problema. Quando a altura é pequena, o problema tem comportamento mais instável. E com relação aos dados experimentais, com relação aos parâmetros experimentais, como o comprimento do tubo, o raio do tubo, eu expliquei que a medição seria muito complicada e não haveria grande variação na velocidade, apesar de entender o ponto da avaliação e do oponente. E com relação à parte da matemática, porque com todas as equações aqui, você poderia variar o comprimento do tubo, o raio do tubo, a resistividade do metal, qualquer variação, o campo do ímã, e tudo estaria descrito nas equações do problema. Ou seja, com qualquer variação, a gente poderia prever a partir das equações. Só isso. Ok, obrigado então às considerações finais do relator. Uma salva de palmas aí para o fight. Vamos então a 5 minutos de questionamento por parte do time de jurados. Vou começar ao contrário, pela minha esquerda dessa vez. Professor Raul, alguma pergunta? Para a equipe relatora, eu não sei se eu que perdi, mas eu não vi em nenhum momento você falar alguma coisa sobre a ordem de grandeza da força. Foi uma pergunta que eles fizeram, mas, entretanto, eles falaram da força eletromotriz, ou seja, semelhante a um potencial. Mas a força de resistência ali que está a força freando. de resistência, nós poderíamos calcular a força de resistência média através da variação da energia e temos o caminho dela, ou seja, teríamos um trabalho e poderíamos aproximar essa força para uma constante, principalmente no meio do tubo, fugindo de suas extremidades, onde a força varia muito. Comparando com o peso do ímã? É da mesma ordem de grandeza do peso do ímã, semelhante. Ok. Vamos agora, professor Nicolau, alguma pergunta? Professor Edmilson? Citaram no fight a possibilidade que o formato do ímã, então, por exemplo, pelo que entendi, você variar o formato do ímã, amassasse um papel e ele, se fosse um ímã, e tacasse no experimento, o que isso influiria? Portanto, para as três equipes, tanto a avaliadora, oponente... Pode repetir. O formato do ímã, eu entendi que seria amassar um papel, esse seria o ímã, o seu ímã, e você tacaria no experimento. O que isso influiria, o formato do ímã? O formato do ímã, ele não ia influir muito no O que mais influi, na verdade, é o seu tamanho, as suas dimensões, não o formato, mas as suas dimensões, e a sua massa e o seu campo característico. O formato poderia ser variado para uma esfera, também caberia a análise do problema. Entretanto, com a esfera, nós teríamos um fenômeno de rotação muito forte, e o campo magnético apresentado pela esfera não seria exatamente o da magnetização que viria informado pelo fabricante, pois essa rotação geraria um aumento do campo magnético. Eu acredito que a variação do formato do ímã também seria interessante, seria influente no formato das linhas do campo magnético. Talvez também mudasse a densidade, mudasse o fluxo quanto à lei de Maxwell.
e mudasse também a força eletromotriz. Ok, professor Gustavo, alguma pergunta? Durante o fight, a equipe oponente citou aí a possibilidade de colocar aí, hipoteticamente, um tubo supercondutor. O que vocês esperariam que ocorreria com o tubo supercondutor? Queda livre. Queda livre? Sim. Professor Ricardo? Em dado momento, a equipe relatora disse que a força depende da altura. Você poderia esclarecer isso para mim? Com relação a isso, quanto maior a altura, teria uma maior velocidade de chegada do ímã ao tubo. E depois a velocidade limite? Não. Aí, com isso, com essa velocidade, a variação temporal do campo magnético seria maior e a força na extremidade seria maior. Mas, ao chegar à velocidade limite, a força permanece a mesma. Obrigado. Professor Fernando, alguma pergunta? Uma só. Para a equipe relatora, se você pegasse um ímã, à medida que você fosse aumentar a magnetização dela, o que seria tipo o limite? O que aconteceria no limite? Para a medição do problema, o limite desse aumento da magnetização seria quando, ao efetuarmos uma medição, o tubo sofreria uma magnetização que, na próxima medição, afetaria o problema e isso seguiria um comportamento linear, com essa magnetização do tubo aumentando cada vez que a gente repetisse os experimentos. Uma pergunta para as três equipes, também só com sim ou não. Na ordem aí, começando pela avaliadora, depois o oponente, depois o relator. Numa situação de maximização de todos os parâmetros, em que eu tivesse o suposto ímã ideal com o suposto tubo ideal, em algum momento a gente conseguiria observar um fenômeno de ímã parado dentro do tubo? Sim ou não? Equipe avaliadora? Sim. Equipe oponente? Não. Equipe relatora? Eu acredito que... o senhor quer uma resposta sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Ok. Mais algum membro do júri tem perguntas? Eu gostaria de perguntar, então aproveitando mais os 40 segundos restantes, para a equipe relatora. Foi citado aqui pelo professor Edmilson um ímã de formato assimétrico, digamos assim. E se o ímã fosse magnetizado assimetricamente, você teria alguma diferença no comportamento do problema? Porque como o tubo tem uma simetria radial, ou seja, azimutal, o ímã também deveria ter uma magnetização com simetria azimutal para que pudesse ser efetuado um trabalho. Entretanto, com a variação da energia cinética e potencial gravitacional, é possível sim, independente do formato do ímã, calcular a força eletromotriz gerada por essa energia com relação à potência. Ok. Tempo esgotado aqui. Vamos aí a um minutinho para a preparação do júri. Ok, todos os membros do júri preparados aí para a primeira nota. Primeira nota da equipe relatora.
a equipe Dominus Naturae. Ok, todos prontos? Vamos às notas. Perdão. Então, professor Fernando, nota 8. Professor Ricardo, nota 6. Professor Gustavo, perdão, 5. A letra está feita porque eu não consegui ler também, por isso que eu me atrapalhei. Professor Gustavo, nota 5. A minha nota é nota 3. Professor Edmilson, nota 5. Professor Nicolau, nota 5. E professor Raul, nota 4. Ok? Vamos então à nota da equipe oponente, a equipe Highway to Physics. Todos prontos? Agora sim, vamos às notas. Equipe Highway to Physics. Professor Fernando, nota 6. Professor Ricardo, nota 6. Professor Gustavo, nota 7. Minha nota também é nota 7. Professor Edmilson, nota 6. Professor Nicolau, nota 4. E professor Raul, nota 6. E finalmente a equipe avaliadora, a equipe PV-NRT. Todos prontos? Vamos às notas. Professor Fernando, nota 5. Professor Ricardo, nota 4. Professor Gustavo, nota 7. A minha nota é nota 3. Professor Edmilson, nota 6. Professor Nicolau, nota 5. E professor Raul, nota 2. Ok. Feitas aí as considerações do júri com as notas, novamente paramos para intervalo, são 6 minutos de intervalo, assim como das outras vezes. Voltamos então para a última rodada, a equipe Highway to Physics será a relatora, a equipe oponente PV-NRT, e a equipe Quantum será a equipe avaliadora nessa rodada, a equipe Dominus Naturae ficará como observadora. Obrigado a todos, voltamos em 6 minutos.